Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao BizHackCast, o podcast da UIMI e videocast também, onde a gente procura hackear a trajetória de líderes inspiradores do mercado. Eu sou a Carolina Kia, sou uma das cofundadoras da UIMI. Estou muito feliz de gravar essa segunda temporada do BizHackCast. E hoje eu estou com a Carolina Bocuí, que é executiva na área de tecnologia do Banco BV. Carol, bem-vinda, boa tarde. Super prazer estar aqui com vocês, super obrigada pelo convite. Acho que é uma iniciativa muito bacana para a gente conhecer um pouco mais da trajetória aí de muita gente inspiradora, e para mim é uma honra estar por aqui. Muito obrigada. Imagina, é isso que a gente fala mesmo. Na UIMI a gente interage com tantas lideranças que são tão inspiradoras, e essa iniciativa é para a gente conseguir compartilhar um pouco mais do que a gente aprende com vocês. Então, obrigada pela presença. Gente, a Carolina é formada pela IESE School of Business, tem mais de 15 anos de experiência em soluções corporativas, transformação digital, muitas indústrias também, né, Carol? Acho que vai ser interessante você trazer a sua perspectiva diferente. E o que eu achei legal sobre a Carol, que eu falei para ela, é que ela tem uma visão de tecnologia, mas também muita experiência do cliente, né? Então, Carol, eu queria que você se apresentasse rapidamente, conta da sua trajetória, como você chegou até aqui hoje e até o Banco BV. Boa. Bom, em primeiro lugar, eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha, no interior de São Paulo, chamada Piraju, e saí de lá para fazer faculdade aqui em São Paulo. Sou formada em Tecnologia e Mídias Digitais pela PUC. Foi uma área que eu escolhi muito... Eu acho que eu era muito nova aqui para escolher, então foi a segunda opção que eu tinha. Queria muito jornalismo, acabei caindo em tecnologia e mídias. Nossa. E fiquei, né? Muito tempo. Deu muito certo essa segunda escolha, então vale a pena. E aí depois eu comecei a trabalhar logo com implementação de sistemas para relacionamento com o cliente. Então, por volta de 2003, 2002, assim, comecei ali meu primeiro estágio nessa área. E aí isso é muito apaixonante desde muito tempo, né? E pude acompanhar um pouco essa evolução, desde a fase de relacionamento com sites até agora com WhatsApp, inteligência artificial e os bots. Então acho que minha carreira cresceu muito nesse ambiente. E aí divido também minha carreira numa parte que era consultoria, então fiquei muitos anos em consultoria, por isso essa variedade aí também de indústria. Acho que a consultoria traz essa diversidade de atuação. E por volta de 2015, 2014, que eu decidi mudar minha carreira para o que a gente chama da carreira de cliente. E aí fui para o mercado de telecomunicações, trabalhei aqui numa grande telecom, na Vivo. E na sequência, quando eu terminei o IESE, tinha muita gente do financeiro na minha sala. Imagina. E eles são muito inspiradores. E aí eu comecei a buscar essas oportunidades no mercado financeiro, então vai fazer 3 anos que eu tô na indústria aí com o Banco BV. Demais, o que a gente fala muito, a gente trabalha muito com serviços financeiros e é uma indústria que puxa todas as outras, né? Parece que ela tá sempre à frente, ela tá sempre inovando antes das outras e é muita inspiração mesmo. Então, imagino essa sua decisão de transição. Exatamente, é uma dinâmica diferente, né? Muito. Muito rápido, muita concorrência, e eu acho que o mercado também tem a oportunidade de trabalhar com uma agência reguladora que puxa muito a gente, né? Então, as agendas de inovação do Banco Central, elas são sensacionais para esse propósito mesmo de democratização da indústria financeira, e isso é apaixonante mesmo. Você fala, né, em alguns dos seus textos que você se encontrou mesmo, né? Essa transição que foi recente, mas não tão recente mais para o Banco BV, para a indústria financeira. Como que foi essa decisão? Você lembra, assim, o que te deu esse estalo? Lembro. Primeiro que eu tinha muita curiosidade, acho que pega uma época do mercado ali pré-pandemia, né? Vamos falar assim, 2019, que eu comecei a estudar e ter mais contato com o time do IESE e essa visão. E começou a me chamar muita atenção, porque as fintechs realmente tiveram um espaço diferente no mercado e agregaram muito valor para mercados já consolidados, inclusive desafiaram mercados consolidados. Isso é de uma relevância gigantesca quando a gente olha essa quebra de uma dinâmica de um mercado tão sólido. E aí eu acho que em 2019 a gente já estava com uma visão mais de que poderia ser complementar. E aí é bonito essa história, né? Começo a me interessar por essa visão de ecossistema.
Como é que a gente consegue desenvolver produtos em ecossistema e que agrega valor para o mercado como um todo, seja ele consumidor ou seja ele para as próprias empresas. E no mercado de telecomunicações é um pouquinho mais difícil da gente ter essa visão. Então, o investimento que você tem numa indústria de telecomunicações para criar um produto, ela é infinitamente maior do que a criação de um produto financeiro. Então, essa dinâmica, ela vem sendo desafiada, sem dúvida nenhuma, mas a velocidade da indústria financeira ainda é maior. Então, a minha decisão era muito como é que eu atuo com todo o background ou com todo o aprendizado que eu já tenho dessa indústria de relacionamento, tecnologia, organização, projeto e liderança, no mercado super dinâmico, onde você extrapola as fronteiras da sua própria empresa, onde você começa a ter um olhar mais amplo, e aí o mercado financeiro veio com essa oportunidade. Eu achei que, e no Banco BV também, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma decisão muito acertada nesse sentido, porque tem uma cultura muito forte dessa inovação em ecossistema. A gente chama muito outras empresas para nos acompanhar na nossa estratégia de diversificação de portfólio. Isso é muito bacana. Então, tem uma visão de investimento, tem uma visão de rentabilidade, mas tem uma visão de crescimento do portfólio do próprio banco. Então, eu acho que foi uma decisão ali, um lugar que eu escolhi para aprender muito bacana. Demais, e até interessante, né, quando a gente pensa na escolha do seu curso de faculdade, já tecnologia e mídia, talvez muita gente nem tinha noção do que isso poderia ser, e também agora, hoje, atuando no mercado financeiro. Então, duas escolhas de estar sempre ali na ponta, né, do que está acontecendo no mundo, da inovação. Então, muito, muito legal. E vi que você também teve a oportunidade de viajar muito, né, a trabalho também. Então, conhecer diferentes ecossistemas, participar de projetos em outros países, outras cidades aí pelo mundo. Como que foi? Foi. Talvez aí era um sonho quase que adolescente, assim, quero fazer um intercâmbio. Que legal. Mas não tive essa oportunidade. Então, a primeira oportunidade que eu tive pelo mercado de trabalho, que era buscar outras oportunidades fora do Brasil, e aí a consultoria traz muito esse impulso, né? Consegui passar no processo seletivo na Portugal Telecom, então minha primeira experiência foi em Lisboa. Tinha uma barreira de línguas também, né, que eu não falava inglês nessa época, mas eu tinha um sonho muito grande que era sair do Brasil, então não poderia ser um impeditivo. Aí fica até um pouco dessa questão de motivação, do quanto a gente se expõe sem ter 100% de segurança do conhecimento que a gente tem, mas a gente tem um pouco dessa força para fazer acontecer. Então, fui para Lisboa com 21 anos, não foi nada simples. A primeira experiência, ela é muito chocante, porque é uma dinâmica, né? Você muda completamente sua vida e sozinha, então sofri bastante emocionalmente. E aprendi muito sobre o que era ter esse comprometimento, né? Eu acho que muito nova e tinha um monte de ilusão ali, do tipo, estou saindo do Brasil, eu vou aprender muito. E de repente, não foi bem isso que se concretiza ali naquele processo. Muitas tecnologias que eu já atuava aqui no Brasil, então não tinha um grande diferencial, mas foi uma porta de entrada ali para outras consultorias, para a implementação de outros sistemas em outras empresas. Então, participar de uma startup também de telecomunicações no Emirado Árabe também foi uma coisa bem interessante para mim. Então, participei ali da formação da Du Telecom em Dubai, e uma loucura, né? Então, eu acho que ensina muito sobre ter muito recurso, ter muito potencial, ter colaboradores do mundo inteiro trabalhando de uma forma diferente para desafiar um mercado muito consolidado, que era o mercado de telecom, concorrente ali de Etisalat, e hoje a gente vê uma gigante ali no mercado, sem dúvida nenhuma. E depois fui para o Quênia, também pela mesma consultoria, e aí a gente ganhou uma proposta numa outra telecom, e morei em Nairobi durante um ano. E foi sensacional essa experiência também, porque a princípio não estava nos meus planos morar em Nairobi um ano, mas foi algo que foi muito bacana para minha vida, do ponto de vista pessoal, cultural e desafiador. Eu acho que o trabalho da gente lá também faz muita diferença, é uma recepção diferente. E eu acho que isso traz como superação, né? Então, hoje eu brinco que eu uso toda essa experiência, adoro ter vivido isso. Não vendo, não troco, não dou, mas não vivo novamente.
É bem difícil. E tá de volta no Brasil depois de tantas experiências assim, qual que é o maior aprendizado que fica para você? Primeiro abertura e aprendizado, né, a gente não ter esse, vieses muito prontos, né. Uhum, Mas apesar da gente estar na era do pré-treinado, a gente pode se desafiar bastante aí a ter outros pontos de vista uhum. e desafiar outras culturas. Então eu acho que essa abertura foi um aprendizado muito bacana e, e também saber valorização do nosso próprio trabalho por culturas diferentes. Eu acho que também no mercado do Brasil, às vezes a gente tem algumas imitações culturais que nem sempre são relevantes para o nosso ambiente, e de repente a gente pode ter a nossa própria identidade marcada ali com mais segurança, mais criatividade mesmo, e não só a imitação de grandes mercados consolidados. Então acho que foi um Demais. pouquinho isso. Muito bom. Falando um pouco do seu papel hoje, como a gente viu uma super carreira em tecnologia, mas você tem uma visão muito forte de experiência do cliente também. E isso me deixa muito intrigada, muito interessada de saber a sua visão. Então, como uma profissional de tecnologia, uma executiva de tecnologia, que tem um papel, inclusive, a gente estava comentando, né, de articular algumas áreas, mas sem deixar de olhar para a experiência do cliente. Eu queria entender a sua visão sobre isso. Como que tecnologia e a experiência do cliente, como que elas estão relacionadas e o seu papel hoje dentro do BV para garantir que tudo isso seja orquestrado, né, de uma forma interessante, também que entregue valor para as pessoas. Boa. Eu acho que relacionamento com o cliente sempre foi muito o meu foco, e a tecnologia ela vem com esse poder com esse poder de execução. Então eu acho que ela habilita muitas formas diferentes de falar com o cliente. E o que a gente vê na tecnologia também é amplitude, né. Então da mesma maneira que você consegue falar por um canal, você fala por outro canal, e por outro canal, e por outro canal. E isso é exponencial. Como é que a gente, e é bem apaixonante isso, né, que você ter o poder de falar por vários canais Nossa. diferentes, ele é muito atraente, mas a gente pensa um pouquinho no: "E quem está recebendo? E quem está realmente interagindo com a gente, como se sente? Será que quer todo esse volume de informação para todos os canais, para todos os lados?". Então, um pouco desafiar esse olhar do que a gente oferece e habilita como tecnologia, para a experiência de quem realmente está recebendo. Então sempre foi uma disciplina que eu gostava bastante de explorar, e desde a época ali de comecei minha carreira com implementação de sistema de CRM, então se a gente olha a experiência do cliente num call center, por exemplo, eu brinco que é uma matéria-prima para a gente tomar decisão. Então eu adoro, assim, em alguns momentos, de vez em quando eu vou para nossa operação escutar Uhum, um pouquinho, porque é uma matéria-prima de melhorias para o nosso processo como um todo, porque realmente é a voz do cliente que realmente faz sentido. E uhum. quando você está numa empresa, a tendência é você olhar o seu fluxo operacional, o seu fluxo de performance, o seu fluxo de evolução, e nem sempre está em primeiro lugar essa experiência, apesar da gente estar vivendo numa época que permite, né, Uhum, essa reflexão. E eu acho que o cuidado que eu tive ali dentro da minha carreira de olhar para isso era sempre para que a gente está fazendo isso dentro de um fluxo. Então, conectar um pouco todas as fases de relacionamento com o cliente é apaixonante. Então, olha com o cliente desde da estratégia do porquê falar com esse cliente, até a aquisição de qual produto para qual momento, até a rentabilização de outros produtos, até o pós-venda, até o cancelamento, até adimplência, inadimplência, cobrança, o que seja. Mas eu sempre brinco que tem fases de relacionamento com o cliente, então não adianta a gente, por exemplo, no banco, olhar, a propensão de crédito que a gente tem e olhar a cobrança, sendo que entre um passo e outro, a gente tem uma distância gigantesca, que é a distância do relacionamento efetivamente. Então como é que a tecnologia favorece essa visão? E aí entra um pouquinho nessa orquestração do banco. Hoje a gente tem áreas focadas em, mais MarTech, que é mais na estratégia e quais são essas tecnologias que habilitam, a distribuição digital do varejo, que é como a gente distribui, o time de produtos, o time de canais, que são orquestradores, dessa experiência como um todo. E o cuidado que a gente tem é de não olhar só
a demanda daquele produto digital naquele momento, mas sim olhar para a jornada do cliente como um todo. Então, constantemente levando para o time um pouco desse pensamento crítico, em que momento a gente vai falar com o cliente, para quê e por que esse cliente vai trazer essa visão de interação com a gente. Então, realmente, aí, tecnologia sempre foi minha primeira paixão, mas ter esse olhar e esse cuidado de como o cliente vai receber também super importa aí pra gente. Ah, sem dúvida. A gente, inclusive, quando a gente pensa em evolução digital, a gente tem alguns dados de estudos, né? Trilhões de dólares investidos em evolução digital, em novas tecnologias, mas 70% dessa grana muitas vezes não dá resultado. Ou porque não estou gerando valor para o negócio, né? Que normalmente é o que a gente sempre pensa quando a gente vai pensar numa solução, numa evolução, ou porque eu não estou gerando valor para as pessoas, para o meu cliente, não estou entregando valor de fato. Então, uma dessas duas coisas, acho que você que tem esse olhar consegue orquestrar e harmonizar essas duas coisas. E você falou uma coisa interessante que eu queria só aprofundar, de muitas vezes a gente olha muito para dentro, né? A gente fica apaixonado ali, então eu vou otimizar, eu vou melhorar a produtividade, processo, e eu me esqueço muitas vezes de olhar para fora. Como que você com o seu time garante que não está perdendo de vista esse olhar para fora do cliente, dos testes e do aprendizado? Né? Acho que são algumas forças ali que a gente tem o privilégio de ter relação, né, dentro do mercado. Além da gente olhar para o cliente, efetivamente para essa voz do cliente, o que que era a expectativa, o que que ele queria daquele momento para a gente, como a gente não está sobrepondo. Então, no caso aí de resultados, né, que você traz, a gente mensura muito essa questão dessa campanha, deu resultado ou não deu resultado, mas a gente vai um pouquinho além disso, né? Primeiro, eu volto aqui para a agência reguladora, eu acho que é uma agência que motiva a gente a olhar, né, que tem uma preocupação genuína com essa questão da experiência do cliente, então promove diversos eventos de letramento mesmo do que é essa centralidade no cliente para toda a indústria financeira. A gente tem concorrência, mapeamento de concorrência, então sempre que tem uma inovação no mercado e que traga um grande diferencial, a gente consegue ter esse estudo e esse olhar. O outro movimento que a gente faz é a conexão com fintechs ou startups que sempre trazem um novo olhar do nosso próprio processo. E é muito bacana porque às vezes a gente até entra em conflito de mas será que isso a gente vai perder a governança? Não vai? Como é isso? Então, acho que ainda a gente está nessa fase de diluir essas grandes diferenças que, na minha opinião, já não fazem mais sentido. E então são fontes de informação, cliente, mercado, concorrência, agência reguladora, startup e inovação, hubs de inovação, que trazem mais provocações construtivas para melhorar essa experiência do cliente. Então, acho que ter essa abertura é você conseguir ir além de simplesmente como é que eu reduzo meu tempo de atendimento em algum lugar, ou como é que eu reduzo o custo de algum lugar. Então, eficiência, eu acho que faz parte do nosso dia a dia e é da gestão, mas ele não anula ali a necessidade da gente ter um olhar de inovação. Muito bom. Falando de inteligência artificial, acho que é o tema do momento, né? Muitos conteúdos disponíveis pensando nisso, e eu queria dar um zoom pensando na sua experiência com o BV. Tá todo mundo entendendo ainda melhores práticas e aplicações. Aqui na UIM a gente já tem alguns cases. E a gente tem até a nossa abordagem, que a gente fala de AI by Design, que é justamente utilizar a inteligência artificial com o propósito de solucionar uma dor, atender uma necessidade, não só aplicar a tecnologia por aplicar, como que a gente falou agora. Como que você acredita que o mercado financeiro ainda precisa estudar e definir, se posicionar quando se trata de inteligência artificial e como que vocês têm aplicado isso no banco também? Boa. Acho que a indústria financeira como um todo lida muito bem com alta volumetria de dados, porque isso é a nossa matéria-prima para crédito, principalmente. Então, a gente já tem um pouco dessa habilidade nativa ali, meio que própria do nosso negócio. Quando a gente olha
como a gente usa os dados para criar um produto, agora o nosso desafio é como a gente usa os dados para realmente mudar essa experiência do cliente e realmente fazer parte de atender aquele cliente naquele momento. Então, acho que a gente fala muito de hiperpersonalização, a gente fala bastante da criação de novas peças e geração de conteúdo pelo time de marketing com uma excelente aceleração. Então, a gente fez alguns testes, algumas POCs, e realmente a gente saía de um número gigantesco de campanha que a gente conseguia gerenciar com uma facilidade imensa, assim, num tempo muito menor do que hoje a gente consegue. Então, a gente acredita muito que a gente precisa ter essa visão de casos de uso que tragam esse resultado para o nosso negócio de alguma maneira. Então, quando a gente fala resultado, não necessariamente aumento de receita, mas também eficiência do lado da operação. Então, só para falar de alguns casos assim, a gente já testou com o time de Martech, com o time de criação de conteúdo, principalmente da House. A gente tem a questão de tradução um pouquinho da voz para texto, para a gente tirar alguns insights ali das nossas ligações. Tem bastante tecnologia ali envolvida com o time, especificamente de cobrança, que é uma segunda etapa do processo de relacionamento com o cliente, e geração de insights mesmo, para a gente se relacionar. Ainda o que eu acho que a gente tem que aprimorar e desenhar bastante é qual vai ser essa inteligência que vai interagir diretamente com o cliente, com que governança e com que programação. Então, eu acho que eu, particularmente, assim, tenho bastante preocupação. Recentemente, estive num evento também fora, nos Estados Unidos, e aí a gente participou de um roundtable ali da indústria financeira, e o mercado americano tem bastante restrição ainda dessa interação do cliente diretamente com inteligência artificial sem um processo de supervisão ou direcional de um colaborador. Então, eu fiquei bastante impactada, porque a minha expectativa era de estar muito avançado, e aí eles colocaram um pontinho de atenção ainda, e ótimo, eu acho que aí olhando para a questão do supervisionado como é que a gente acelera o trabalho de quem se relaciona com esse cliente com a inteligência artificial. Então, eu acho que é um jeito da gente treinar um pouco as nossas tecnologias, já traz um benefício ali no ponto de vista de experiência do cliente e também é supervisionado ali através do nosso colaborador. Então, acho que tem um modelo ganha, ganha, ganha ali que a gente pode aproveitar esse momento, que é uma fase ainda muito inicial, né? Muito consolidando ainda essa tecnologia na nossa rotina, que pode trazer muitos benefícios, mas a gente tem muito esse pensamento. Qual é o resultado que a gente vai ter com essa história? Legal. Exatamente. De novo, não só aplicar a tecnologia por aplicar, mas Isso. muito intencional, né? Muita intencionalidade por trás. Eu acho que é natural essa primeira camada, como você comentou, de alguns exemplos, da gente aplicar AI para produtividade, para processos internos. Aqui na UIM até um case interno nosso, a gente reduziu mais de 100 horas do nosso time de revenue quando a gente pensa em relacionamento, elaboração de propostas e conversão do nosso fluxo todo de vendas, utilizando algumas integrações com inteligência artificial, GenAI principalmente. Então, primeiros casos de uso, a gente vai ganhando confiança e a gente já tem alguns clientes aplicando, assim como vocês. Você vai se aproximando, né? Vai saindo do back, assim, vai se aproximando mais do cliente conforme a gente vai ganhando mais confiança na tecnologia e para impactar direto a experiência final, para criar novas soluções digitais. A gente está acompanhando tudo isso bem de pertinho também. Sensacional. Olhando para a tecnologia, a parte de coding é super bacana também, né? Então, acho que hoje a gente tem um centro de excelência de GenAI com o time do BV, justamente orquestrando esses licenciamentos de parceiros que trazem essa visão de inovação, principalmente para o time de tecnologia. Então, é sempre essa visão ainda muito de produtividade do time interno, mas que isso afeta e como é que a gente vai mensurar? Eu acho que a gente está começando a entrar nessa fase de como mensura efetivamente essa produtividade que a gente ganha. Então, acho que são umas discussões aí para os próximos meses. Meses, exatamente. Muito rápido.
Carol, falando um pouquinho agora de você como líder, né? Eu acho que você tem uma trajetória muito inspiradora, passou por grandes empresas, grandes projetos, sempre nessa ponta aí de inovação, de tecnologia e do que está acontecendo no mercado, experiência. Eu queria entender um pouquinho como que você se mantém atualizada de tudo que está acontecendo, tendências, boas práticas, para quem está ouvindo a gente conseguir se inspirar um pouco também. Boa, bacana. Bom, primeiro que sou uma estudiosa aí adulta, quando criança nem tanto. Pegou gosto um pouco Ah, um depois. pouquinho depois, mas nunca mais parei de estudar. Então, sempre, atualmente eu faço um mestrado na PUC, que é tecnologia em ambientes de design digital. Então, é bem bacana também, a gente discute bastante essa questão de inteligência artificial. Eu também participo de discussões em investimento, como investidora anjo, então nunca perco contato ali também das startups e procuro participar desses hubs de inovação também, que para mim é bem bacana. Eu acho que o mercado financeiro já é um belíssimo de um aprendizado recorrente, então também participo bastante aí de eventos aqui no Brasil, fora do Brasil. O próprio BVX favorece bastante, a gente nos desafia a olhar para a startup de uma maneira diferente, tanto como é que a gente aporta valor com o nosso conhecimento e experiência ali um pouco do executivo, mas como é que eles trazem essa quebra de dinâmica para a gente também. Então, essa troca ela é bem interessante. E o legal dessa história é que tudo isso exige muito tempo e muita gestão de tempo, sem dúvida nenhuma, mas o mais bacana é como é que a gente consegue ligar um ponto ao outro, como é que a gente consegue ver sinergia entre essas histórias e conseguir aplicar em momentos diferentes. Então, acho que são esses 4 pilares aí que me retroalimentam e é uma parte que eu adoro realmente manter atualizada ali. E faço isso com os times também, né? Provoco bastante para os times irem para eventos e fazerem os downloads ali com os nossos times e cada um traz um ponto de vista, mas você mantém essa espiral ali positiva de construção de conhecimento. Demais. Você citou o BVX, né? E a gente tem feito muitas coisas legais com vocês lá no BVX também. Fala um pouquinho para quem está escutando a gente o que é o BVX, os principais objetivos. Acho que é legal para a galera acompanhar também mais. Não, bacana. BVX realmente é uma baita de uma realização. Começou ali a passos bem curtos ali com um time de inovação que foi nascendo. Não vou lembrar as datas, mas era assim, era muito recente, alguma coisa como 20 ou 21. E de repente encontrou um propósito gigantesco dentro da organização, que era trazer esse letramento de inovação para todas as pessoas do banco. Também busca essa conexão do BV com o mercado, seja ele startup, fintech, inovação de maneira geral. Então, a gente está presente ali nos principais eventos de inovação e além de ter essa visão de letramento, né, do próprio time do BV sobre inovação, como é que a gente conseguia conectar melhor as startups no nosso ambiente? Então, como eu comentei, uma dos nossos pilares estratégicos é justamente a diversificação de portfólio, e isso necessita de uma curadoria gigantesca, e eles sabem melhor do que eu o que é essa curadoria, então eles fazem essa parte de curadoria também das startups que têm uma relação com a gente, provocam esse ambiente de experimentação, então trazem algumas empresas para a gente desenvolver projetos em conjunto, para a gente experimentar esses resultados, e além disso agora é um espaço físico, mesmo na nossa sede, onde eles acolhem ali os principais eventos e levam pessoas para discutirem temas que não são tão do nosso dia a dia, da nossa rotina, mas que provocam outros conhecimentos. Então, BVX ali vem dessa coisa da exponencialização do BV ali para o mercado. Muito bom. Carol, e aí, ainda falando de liderança, né? Para quem está assistindo a gente, muitos líderes assistem o nosso videocast. Se tem algum conselho que você daria para essas lideranças, acho que principalmente no momento que a gente vive hoje, que você tem
muita informação, tem muitas fontes diferentes, muita velocidade das mudanças. Como que a gente navega nesse contexto tão dinâmico? Como que a gente se mantém relevante? Como que a gente dá conta de tudo que a gente precisa fazer e se informar e estudar? Que conselho que você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente? Dificílimo essa. Vou tentar aqui alguma coisa que eu penso comigo mesma em alguns momentos. Então, o primeiro ponto é aprofundar o nosso conhecimento. Eu acho que é um pouco do que você falou, né? A gente está recebendo uma inundação de buzzword e cobrança e já tem um caso produtivo, você não tem, é uma coisa, um comportamento meio desnecessário ainda. E isso dá uma sensação para o profissional, para o colaborador e para a pessoa de ansiedade, de que está perdendo aquele tempo e de que, uau, não estou conseguindo entregar. Então, a história do FOMO, né? Então, a primeira coisa aí é fazer um pouquinho dessa gestão de uma forma mais organizada e mais profunda. Qual é o conhecimento que a gente quer se aprofundar, qual é o conhecimento que a gente não quer se aprofundar e quer desenhar outras parcerias. Então, esse é um primeiro ponto. E o outro é também, além dessa coisa de estudar, eu acho que é olhar um pouquinho para o mercado empreendedor, né? Eu acho que aqui no Brasil também tem um mercado empreendedor gigantesco e que oferecem ideias. Então, não é porque a gente atua hoje num corporativo, num executivo de empresas consolidadas com uma história gigantesca, que a gente não olha para empresas que estão nos seus primeiros passos. E que como é que a gente troca essa experiência por esse novo aprendizado. Então, acho que misturar esses dois pontos, ter esse profissional mesclado, né? Eu falo que é meio consegue falar a língua do empreendedorismo, consegue falar a língua do corporativo, conecta isso muito bem, sempre baseado ali em conhecimentos profundos. Então, acho que é bacana, deixa a gente até mais calmo, por incrível que pareça. Pode parecer que dá mais trabalho, mas deixa a gente mais organizado. Eu achei interessante, queria dar um zoom aqui. Você falou sempre dessa sua conexão com empreendedores, empreendedoras, com startups, investidora anjo. Fala um pouquinho mais o que significa isso para você, se você tem uma tese, por exemplo, das startups com as quais você se aproxima, como que você mantém essa conexão, não só enquanto executiva, né, no Banco BV, que eu sei que o Banco BV tem diversas iniciativas para isso, mas individualmente também você é muito conectada com esse mundo, na pessoa física. Sim. Fala um pouco mais sobre isso. Pessoalmente, primeiro, acho que é uma curiosidade imensa para esse olhar, para esse mercado. Vejo também um potencial gigantesco de mudar mercado, de ser altamente produtivo, rentável, geração de emprego. Então, tem uma série de fatores ali que me chamam muita atenção, com uma dinâmica muito, muito rápida. E eu acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar curioso para falar: peraí, como é que faz isso? Deixa eu dar uma olhadinha. Então, é um prazer, assim, para mim, realmente olhar como esse mercado vem se desenvolvendo. E a minha tese ali, eu tenho mais facilidade com B2B, por incrível que Olha pareça. só. Então, todas as startups que têm essa tese conectada com B2B, que eu falo da fluência, né, entre você ter um, um pitch corporativo e você ter um pitch na startup, é onde eu vejo as principais oportunidades para a gente criar uma maior fluência. Então, quando eu posso participar de alguns roundtables ou próprio eventos de inovação, eu vou sempre nessa linha mais de startups que têm negócios conectados com B2B para melhorar a fluência com o corporativo, que eu sei que não é nada simples também, né? Mas eu sei que não são mercados antagônicos também. O que eu acho que a minha tese é fácil falar, só tem um jeito diferente. Então, como é que a gente conecta? Como é que a gente cria essa ponte entre esses dois mercados? Uau, Carol, tô impressionada, assim, o B2B realmente me chocou agora, porque, no fim, foge, né, do seu dia a dia ali, mas de alguma forma te alimenta com É. outras informações e com outros pontos de vista e contribuem para o que você faz. Eu queria te passar a palavra novamente para deixar uma mensagem final, algum conselho, algo que você gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo, para lideranças que possam seguir as suas trajetórias. Uau! Acho que eu fico muito
Bom, primeiro eu fico super agradecida aqui pelo convite. Acho que a gente está aqui gravando num ambiente sensacional que já tira um pouquinho a gente da rotina e já desafia a gente fazer um pensamento de como foi essa trajetória, como é que a gente chegou aqui. Só do fato da gente parar, pensar, comunicar, verbalizar e compartilhar isso com outras pessoas já é uma excelente troca de experiência. Então, super agradeço. Para as lideranças, eu acho que é não limitar, né? Ah, esse é meu escopo, aquele é meu escopo. Eu falo que a gente cria autolimitações, então, por favor, livrem-se e façam um pensamento crítico de qual é a autolimitação que eu tô tendo nesse momento, que não tá me deixando executar ou não tá me deixando me realizar até. A gente chega até nesse grau de profundidade. Então, um pouco do que eu falo aqui em conjunto aqui com os times que eu atuo e vida longa para o seu podcast sensacional, que você tenha muito sucesso e que continue inspirando muita gente aqui, trazendo muita gente bacana para a gente sempre aprender. Muito Parabéns. bom, obrigada, Carol. Tem sido um prazer enorme. A gente está trabalhando com o Banco BV há alguns meses já. A gente está aprendendo muito com vocês e é um prazer participar de toda essa transformação e evolução digital e do olhar para vocês com o cliente, jornada, essa integração. Então, para a gente é um prazer. Foi um prazer receber você aqui. Tenho certeza que quem assistiu a gente, quem ouviu a gente, teve bons insights e se inspiraram com certeza nessa trajetória, assim como eu. Muito obrigada, de novo. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada. Sigam a WIMI nos nossos canais, nas nossas redes. A gente vai compartilhar toda semana um novo BSecCast. E até a próxima. Obrigada.